Boa tarde, paz e graça, irmãos, que Deus abençoe você nesta manhã. Que quem fala com você é a pastora Alessandra Silva. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Quero compartilhar uma palavra. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família neste dia que se chama hoje. Irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 14, a palavra do Senhor vai dizer que Saul era atormentado por um espírito maligno, porque o espírito do Senhor havia se retirado dele, e o que assombrava ele era um espírito mau da parte do Senhor. Era um espírito, irmãos, que o assombrava, porque Deus havia se retirado deles. Toda vez, irmãos, que nós desobedecemos a Deus, irmãs, que nós desobedecemos a palavra de Deus, ou toda vez que nós andamos segundo ao desejo do nosso coração, o que vem sobre nós não é um espírito de Deus, mas é um espírito maligno. E Saul, ele estava atormentado por aquele espírito. Muitas vezes, Deus nos coloca em situações, em lugares, para nós sermos luz. A Bíblia vai dizer que mandaram chamar Davi, para que Davi tocasse a harpa. Porque toda vez que aquele espírito mau da parte do Senhor, irmãos, não era da parte do inimigo, era Deus que enviava aquele espírito ruim sobre Saul, e porque havia um propósito de Deus para que fosse chamar Davi. Deus, ele vai mandar alguém te chamar. Deus vai criar uma situação que ele vai mandar alguém te chamar. E nesta situação, Saul, ele ficava atormentado por esse espírito maligno que vinha da parte do Senhor, para que Davi se aproximasse dele. Você está entendendo o mistério de Deus? O que Deus, ele está dizendo? E Davi, filho de um belenita, estava lá bem esquecido, mas o Senhor disse: chama o meu servo Davi, chama o meu servo Davi para vir tocar a harpa, aleluia, para que esse espírito maligno que atormenta Saul saia dele. E foram até Davi. Deus, ele diz que ele vai mandar alguém te chamar. Ele vai criar situações para honrar o seu nome. Ele vai criar situações para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. A Bíblia diz que e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Então Saul sentia alívio. Você está entendendo? Você vai ser alívio para quem tu nem imagina. Deus, ele vai te usar para quem você nem imagina. Deus vai fazer com que você seja um instrumento de paz, de alívio, para quem tu nem imagina. E ele vai mandar te chamar, não sei que dia, não sei que hora, mas ele vai mandar te chamar. Porque Davi estava lá, esquecido. Só que um jovem disse: olha, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar, valente, animoso, homem de guerra.
da presença do Senhor. Saul não pensou duas vezes, porque aquele espírito incomodava, atormentava Saul. Aquele espírito imundo vinha sobre Saul e Saul ficava perturbado. Mas foi o propósito de Deus para a vida de Davi. Muitas coisas hoje você não entende. Muitas coisas hoje você não está entendendo. Mas Deus, ele está forjando situações para honrar o teu nome, diz o Senhor nesta manhã. Ele está criando situações que ele vai te mandar te chamar. E muitas vezes ele vai permitir, porque a Bíblia vai dizer que toda vez que Saul era atormentado por aquele espírito maligno, se não tivesse alguém ali, ele ficava muito perturbado, ele podia quebrar tudo. Mas o Senhor criou situações. Então, nesta manhã, o Senhor, ele diz para você que ele criará situações, fará propósitos. E o Senhor criou essa situação, porque já que o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul, Deus, ele enviou um espírito mau. Mas para que o nome de Davi fosse honrado no meio da parentela de Saul. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Para que o nome do Senhor e Davi fosse honrado no meio do povo de Saul. Às vezes você não está entendendo o propósito aí nesse lugar. Mas o Senhor vai mandar te chamar para honrar o seu nome. Então dá valor a pequenas coisas, irmãos. Dá valor àquilo que Deus coloca nas suas mãos. Não interessa o que o outro está pensando. Dá valor, porque o que Davi ele tinha ali era tão somente uma harpa que ele tocava, mas quando ele tocava saía a virtude, a presença de Deus se fazia notória, a presença de Deus enchia a casa, a presença do Espírito Santo era notória, descia sobre o aleluia, o Espírito de Deus descia sobre aquele lugar. Mas o Senhor criou uma situação para honrar Davi, e a situação era essa. E eles não sabiam quem era aquele homem, mas ele disse, diga agora, aleluia. Se você conhece um homem, se você conhece alguém que pode ajudar Saul, Deus forjará situações para honrar e abençoar o seu nome. Porque então disse Saul, busca-me, pois um homem que pode me trazer o bem. Deus vai mandar te chamar. Vai mandar chamar. Deus vai fazer lembrar do seu nome nessa situação. Tudo tem o quê? Um propósito determinado para todas as coisas, irmãos. Então aguarda no Senhor, porque Deus honrou Davi. Davi, filho de Jessé, o belenita, que estava lá cuidando das ovelhas, é ele mesmo, manda chamar ele, para ele poder ajudar Saul. Você está entendendo o que Deus vai fazer? E a Bíblia vai dizer que quando Davi veio a Saul, Saul amou muito, muito. Deus criou um amor, você está entendendo? Uma aliança. Deus fez com que Davi e Saul ficassem amigos naquele momento. Porque Deus tem um propósito. E quando Deus tem um propósito, Ele faz criar até amor, amizade. Oh, aleluia! Então, nesse momento, o Senhor criou aquela situação, e toda vez que o espírito mal da parte de Deus, não era do inimigo, era o próprio Deus que mandava aquele espírito maligno na vida de Saul, para quê? Para honrar o nome de Davi. Deus vai criar situações para honrar o seu nome.
Deus vai criar situações para honrar o seu nome. Deus vai criar situações para te abençoar. Deus vai criar situações, não sei como, não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer só para que o nome dEle seja glorificado no meio da sua vida e no meio da sua parentela. Amém? Que Deus abençoe, toma posse dessa palavra, porque a Bíblia diz que toda vez que aquele espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Você está entendendo? Tocava aquela harpa. E então Saul sentia alívio. Saul se sentia melhor. E aquele espírito mau que estava sobre Saul se retirava dele. Porque Deus havia mandado aquilo ali. Era Deus que havia feito aquela situação. Tem situações na sua vida e na minha vida e na vida de todos que Deus vai permitir. Para quê? Para honrar o seu nome. Para te abençoar. Para usar aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Entenda. Muitas vezes o Senhor vai permitir um vento forte, impetuoso vir sobre você, mas não é para você desistir, não é para você parar, não é para você olhar para a situação, não. O vento vai vir, aleluia, para te fortalecer, para fazer, aleluia, Deus honrar o teu nome. Porque a Bíblia diz que o vento chegou na casa de Saul de uma maneira tão pesada, mas não era para acabar com Saul, não. Era para honrar o nome de Davi no meio da parentela de Saul. Você está entendendo? Deus, Ele vai forjar situações, Ele vai criar situações para honrar o teu nome. E muitas vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Você está pensando uma coisa e é outra. Você não está entendendo o propósito de Deus aí neste lugar. Tudo tem um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Não sei o propósito que você está pensando, mas não é para te matar, não. É para honrar o seu nome. Muitas situações, Deus vai mandar o espírito maligno lá, naquele lugar. Para quê? Para que Davi seja honrado. Para que o nome da família de Davi seja honrado. Você está entendendo? E muitas vezes você não entende o que Deus ele está falando. Muitas vezes você não está entendendo que Deus está trabalhando neste lugar. Muitas vezes Deus está te honrando neste lugar. E você só está enxergando lutas. Só está enxergando coisa ruim. Só está enxergando mal. Quando na verdade Deus está honrando. O nome do Senhor está sendo glorificado sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que quando Davi tocava a arca, Saul sentia alívio. E nesta manhã eu quero profetizar e glorificar ao Senhor, porque Deus vai criar situações para mandar te chamar. Eu não sei se é uma porta de emprego, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai criar situações para mandar te chamar. Eu não sei, aleluia, o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E tudo tem um propósito de Deus nesta terra. E muitas vezes Deus vai mandar algo da parte dEle lá dos céus, para poder honrar os pequenos aqui na terra e honrar você aqui na terra. Assim diz o Senhor nesta manhã. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Obrigada, Senhor, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor foi fiel conosco. Até aqui o Senhor esteve conosco. Pai, confirma, Senhor, essa palavra, meu Deus, do alto dos céus. Confirma, Senhor, meu Deus e meu Pai,
na vida de pessoas, Senhor, que estão sendo humilhados, esquecidos. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha ser glorificado na vida desta mulher e deste homem. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia na sua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.